ar com mais um episódio Concha Acústica, diretamente de Porto Alegre, essa temporada que tá uma loucura, né, Letícia? Estamos aqui nos estúdios Combo gravando e hoje nós temos dois convidados muito especiais. Mas antes de nós contarmos para vocês, vamos deixar um pouquinho curioso, a gente precisa fazer um agradecimento muito especial à Cressol Cooperar, que é a nossa patrocinadora, nossa amiga, nossa cooperativa de crédito, que nos permitiu, apostou na inovação, a Cressol que está sempre inovando, acreditou no Concha Acústica, na inovação e em expandir os horizontes auditivos e está conosco aqui. A Cressol Cooperar, que é uma cooperativa financeira completa e acredita muito nos sonhos locais. Então, se você tem um sonho, tem um plano, quer empreender, quer dar aquela virada na vida, a Cressol é o lugar que você deve visitar. E agora eu quero dar as boas-vindas aí à Leti. Estamos aqui juntas em mais um nosso segundo episódio juntas. Exatamente. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada. E eu sei que você tem um nome, dois nomes muito importantes para nós apresentarmos para os nossos ouvintes aí. Os nossos convidados hoje vêm para conversar conosco sobre um tema que é muito importante, que está muito em alta, que é a inteligência artificial, mas na área do direito. Então, nosso primeiro convidado, Marcelo Martins Piton, ele que é defensor público do estado do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo, possui certificação pela Singularity Brasil e atualmente ele é coordenador do Centro de Atuação Especializada da Defensoria Pública do Estado e coordenador de melhorias do Portal da Defensoria. Bastante coisa, né? Não. Isso que a gente cortou metade do currículo fora, confesso. Eu tô lendo aqui o currículo do Antônio, que eu vou apresentar agora. Gente, tem que ter um PhD só para ler o currículo do Antônio. Olha só. Antônio Brausa Silva Neto é diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde atua como membro da Comissão de Inovação, esta palavra que eu amo muito, membro do Laboratório de Inovação Lab 9. Isso aí. Lab 9. Lab 9. E como catalisador junto ao Instituto Caldeira, do nosso amigo Pedro Valério. É bacharel em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Projetos e possui as certificações ITIL e COBIT. ITIL e COBIT. Gente, eu disse, né? São da área de gestão de TI, né? Que tinha que ter um PhD para conversar com eles. Sejam bem-vindos ao Concha Acústica. Prazer receber vocês aqui. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, quem vai nos ouvir hoje, vai dar um upgrade aí quando o assunto é inteligência artificial. E eu vou deixar agora vocês se apresentarem também para a galera. Vocês por vocês mesmos, então. Muito bom. Acho que, por favor, Antônio, vai lá. Então tá, você já falou aí meu currículo, né? Obrigado, um prazer estar com vocês aí nesse podcast. Sou o Antônio Braz, estou aí na área de tecnologia e inovação. Então acho que essa é a melhor apresentação que eu faço assim, do meu trabalho, é que a gente trabalha na área de inovação dentro do Tribunal de Justiça, né? As pessoas veem os órgãos públicos ainda como órgãos muito quadrados, como órgãos muito tradicionais, assim, né? Nas suas políticas, e a gente trouxe aí essa pegada, né? De inovação e tecnologia juntos. Que é outra coisa que muitas empresas também não trabalham junto à área de inovação com a área de tecnologia, tem uma TI tradicional também, em alguns órgãos a gente observa muito isso, principalmente no serviço público, né? Onde a velocidade das coisas são um pouco diferentes devido a toda a carga regulatória, nas normas, tudo que a gente tem aí de burocracia para cumprir. Então, nós viemos buscando fazer no tribunal aí um trabalho de trazer inovação e tecnologia passo a passo. Por isso a participação no laboratório, que eu ajudei a começar ali no tribunal, na Comissão de Inovação. O Tribunal tem uma Comissão de Inovação desde o ano de 2013, então já é uma das mais antigas aí do Brasil. Então o Tribunal aqui do Rio Grande do Sul começou um pouco essa área de inovação nos Tribunais de Justiça, e agora no final, em março de 2023, nós levamos o Tribunal também para o Instituto Caldeira. Então nós somos membros do Instituto Caldeira, já temos o nosso espaço, foi inaugurado agora no mês de outubro, foi inaugurado o nosso espaço, também lá no Instituto Caldeira, no 3º andar, agora na inauguração do 3º pavimento. E o tribunal é um dos primeiros órgãos, grandes órgãos públicos que foram para o Instituto Caldeira. Então, acho que isso fala um pouquinho assim, do que a gente está buscando fazer no serviço público diferente, né, daquilo que já estávamos se vendo. Esse é o Marcelo. Obrigado, Letícia e Ana, a equipe da Concha pelo convite. É um prazer estar aqui do lado do Antônio. Acabamos se tornando amigos, se encontramos em vários congressos, a gente conversa muito em relação à defensoria Tribunal de Justiça. Eu sou defensor público do Estado do Rio Grande do Sul desde 2012
e eu estou há 1 ano e meio afastado das minhas atribuições ordinárias, aquela atribuição de atendimento, e uma das minhas funções na Defensoria é a área coordenar a equipe da TI, principalmente o desenvolvimento do nosso sistema, que é o portal da Defensoria Pública, e além disso, eu sou coordenador do Centro de Atuação Especializada, que envolve essa parte de inovação. Inclusive, a gente já está com o nosso expediente da nossa central de inovação para ser finalizado. A gente espera até o mês que vem finalizar esse expediente. E a gente está tentando, na mesma linha que o Antônio mencionaste, trazer inovação para o serviço público, né? Tirar aquela imagem que o serviço público é algo burocrático, é algo que é mais engessado que o privado, é algo que é difícil para o cidadão acessar, é algo que ainda tem certas resistências quando a sociedade pensa em serviço público e iniciativa privada. E a gente que está dentro, a gente sabe como funciona, eu acredito que não é assim, tenho essa visão, e a gente espera com algumas ideias de inovação, inteligência artificial, modernização, propiciar um maior acesso à defensoria pública e, consequentemente, um acesso à justiça à população do estado do Rio Grande do Sul. O Marcelo publicou um livro, um e-book, que é Inteligência Artificial para Profissionais do Direito. E é um e-book que tem mais de 2.000 prompts, né, Marcelo, que auxiliam o trabalho de quem está na área. E eu gostaria de saber de vocês, assim, na prática, como que funciona e como que vocês pensaram esse movimento dentro do poder público? Porque tem um amigo nosso, que inclusive é patrocinador dessa temporada de gravações, que é o Rafa Martins. O Clube Share é nosso patrocinador, é uma escola de negócios voltada para o marketing, né? Que ele fala que é importante pensar em inovações, mas também democratizar. Como é que a população vai ter acesso a elas? Como é que nós vamos tornar a vida das pessoas melhor através da inovação? E aí nós temos duas instituições muito importantes para a população que estão pensando esses movimentos. Como é que foi isso para vocês? Bom, vou falar de um projeto, um dos projetos, assim, para trazer um pouco mais para o mundo prático das pessoas, né? Que é um projeto que não tem base tecnológica, só para exemplificar, né? Apesar do nosso podcast aqui ser sobre inteligência artificial, mas está muito em voga no serviço público agora, principalmente no judiciário, a questão da linguagem simples. Então, a forma de comunicação com a sociedade é um ponto importante que tem sido trabalhado no judiciário. Então, nós temos, lançamos no 2022, no Laboratório de Inovação, um manual de linguagem simples para o direito. Então, como tornar aquelas decisões que as pessoas leem, parece que eu ganhei a causa, mas depois eu perdi a causa, ou eu tenho uma responsabilização, tornar essa linguagem mais acessível. Isso é mais do que um processo de técnico, da linguagem técnica judiciária, mas sim um processo de dar transparência daquilo, se facilitar o acesso ao cidadão às decisões judiciais, e mais do que isso, a compreensão daquilo que nós fazemos, né, no serviço público e nós trabalhamos para a sociedade, né? Então, esse manual foi bastante divulgado e está no nosso site do laboratório também, no site do tribunal, à disposição também, ele em formato à disposição para quem quiser. Para qualquer profissional do direito, para todos, está à disposição, formato virtual no nosso site do laboratório, e foi disponibilizado para todos os tribunais. E, para nossa surpresa, o Conselho Nacional de Justiça, agora que assumiu o ministro Barroso, e foi a própria assunção dele foi bastante disruptiva, porque a primeira coisa que ele falou publicamente, uma das primeiras coisas é que foi conversar com as empresas de tecnologia, foi conversar com as Big Techs, falar sobre projetos de inteligência artificial e como a inteligência artificial poderia ajudar no judiciário. E logo em seguida veio a Política Nacional de Linguagem Simples também. Então o CNJ trouxe a questão da linguagem como uma política pública, que para nós foi muito satisfatório, nós ficamos muito satisfeitos com isso, porque já era um trabalho que nós fazíamos aqui no Tribunal de Justiça. Então, esse é um exemplo, apesar de não ser de base tecnológica, de como nós estamos trabalhando para dar um melhor acesso ao cidadão ao serviço público, assim, na prática mesmo. Na Defensoria Pública também, a gente tem alguns projetos que envolvem inteligência artificial, que envolvem tecnologias, e um deles envolve a área de saúde. A Defensoria Pública atua muito em ações de saúde. O que são essas ações? A pessoa necessita de um medicamento, ou esse medicamento não está na lista do SUS ou não tem na farmácia popular. O que a pessoa faz? Eu preciso do medicamento, não tenho como comprar, vou até a Defensoria Pública ajuiza uma ação em face do Estado ou do município, possivelmente ganha essa liminar, e o que acontece? O Estado e o município, eles não efetuam a entrega do medicamento. Então, o que o cidadão precisa fazer? Ele precisa ir em 3 farmácias, pegar 3 orçamentos, levar esses orçamentos na Defensoria Pública, para aí sim a gente fazer uma petição que é o bloqueio de valores. Qual é o nosso projeto? A gente já está com 4 meses de desenvolvimento.
A nossa ideia que a gente está desenvolvendo é o seguinte: o assistido vai chegar na Defensoria Pública, vai entregar os orçamentos para o nosso sistema. Quando o nosso sistema vê que aquilo ali é um orçamento de medicamento, ele vai dar um start para uma IA, que a IA e um OCR vai ler a inicial e vai ver, olha, o assistido precisa do medicamento A. Aqui nos orçamentos eu tenho 3 orçamentos. Qual das farmácias tem o menor valor? Ah, é a farmácia B. Com essas 2 informações, a IA faz a petição. Então, isso eu ganho muito tempo do meu estagiário, do meu analista, que geralmente preparam essas minutas. A petição chega pronta para o estagiário, ele só corrige, passa para o defensor. Então, a gente consegue acelerar em muitos pedidos de bloqueio que envolvem questões de saúde. E a gente tem um outro projeto também de IA que envolve degravação de audiência. Que ainda a degravação de audiência ela é um problema, porque nas audiências judiciais a gente só tem a face da testemunha, a gravação não pega a face do juiz, não pega a face do promotor e não pega a face do defensor. Então, geralmente, os programas que fazem reconhecimento de oradores são reconhecimento facial, e aí a IA entra pelo timbre da voz. Então, a gente consegue degravar as audiências, e não só isso, a gente vai ter um chat que tu permite conversar sobre aquela audiência. Olha, nesse relato da testemunha, eu tenho alguma contradição? Olha, nesse processo, o que eu posso utilizar em favor dessa testemunha? Isso eu ganho muito tempo, porque o que acontece? Quando eu faço audiência, é o defensor que faz a audiência. Quando o processo chega na Defensoria Pública, é a assessoria que vai ter que olhar a audiência pela segunda vez. E quando a assessoria faz a minuta, vai chegar para o defensor e ele já esqueceu dessa audiência, porque ele fez outra audiência. Então, em vez de eu ter que olhar essa audiência mais 2 vezes, eu vou ter uma IA que vai me transcrever, vai me dar essa audiência pronta e, inclusive, com resumos, palavras-chave, tá? Isso nos gera uma economia para o Estado em questão de servidores públicos. E, assim, a nossa ideia na Defensoria Pública é o quê? Eu acho que a maior potência da IA é atingir o nosso tempo, que é o nosso ativo mais precioso. Então, a gente está utilizando a IA para fazer tarefas repetitivas e liberando o tempo dos servidores defensores para atividades que realmente exigem esse olhar mais cuidadoso, aquela atenção redobrada. É nesse sentido que a gente está na Defensoria Pública. Eu só queria complementar o Dr. Marcelo, assim, na linha de... trouxe um ponto muito importante, assim, que é a questão da IA como um mecanismo de produtividade, né? É importante para o ouvinte saber, assim, de tudo que a gente está fazendo lá no Tribunal de Justiça, todas as ações na área de inteligência artificial, elas sempre deixam o magistrado como protagonista. Então, são ferramentas que vão facilitar, vão trabalhar na preparação de instrumentos, na transcrição de uma audiência, no resumo de um processo, um relatório de processo, que é uma das últimas entregas que nós fizemos, e vamos falar um pouquinho depois sobre ela, deixando preparado um documento para o magistrado revisar, ele vai tomar a ação humana da decisão. Então, isso é uma diretriz de trabalho, porque sempre o usuário no centro, sempre o humano é o protagonista. Então, as ferramentas, elas servem muito para trazer as atividades repetitivas, também na robotização de atividades, tem um pouco de RPA, e a IA também que faz algumas atividades que são muito importantes, como, por exemplo, o resumo, né? As IAs generativas, aí, como o ChatGPT, que ficou conhecido, está muito rotulado o ChatGPT, né? Mas são as IAs, os modelos de linguagem natural, com a IA generativa, eles são bons resumidores de processo, eles são bons transcritores, né? Então é isso que nós estamos também buscando, e acho que é importante trazer essa questão do defensor, do procurador ou do magistrado, no caso do Poder Judiciário, como protagonista. Isso é bem importante, né? Porque geralmente as pessoas, a gente tem acompanhado muito que as pessoas estão repelindo a evolução da inteligência artificial como se ela fosse substituir o ser humano. E, na verdade, não é isso. Na verdade, nós precisamos trazer ela para ser uma aliada nossa, para otimizar o nosso desempenho, nossa desenvoltura, enfim. Agora o que o Marcelo colocou é quase como se fosse um light to me de inteligência artificial. Então, assim, principalmente no jurídico, me corrijam se eu estiver errada, leiga total no assunto, em questões jurídicas, mas a inteligência artificial, ela minimiza o envolvimento do sentimento na hora de transcrever, e aí isso gera uma coisa muito mais técnica, para que depois, então, no final, o ser humano como protagonista, né? O humano final como protagonista, o jurídico, o judiciário, enfim, ele vai ter uma visão mais exata do que aconteceu, sem tanto ruído de ter um envolvimento ou de contato com as pessoas, enfim, e isso vai otimizar. Mas uma questão que eu queria que vocês trouxessem para nós, já que nós estamos falando no medo que as pessoas têm da inteligência artificial,
como é que vocês veem? A gente fala muito nos benefícios, mas tem uma discussão muito grande sobre a ética na inteligência artificial e nas dificuldades que ela pode ter, enfim, porque pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Como é que a gente faz para garantir, como é que a gente prevê, agora se estuda uma legislação em cima, enfim, para que a inteligência artificial tenha diretrizes a serem seguidas? Acho que essa é a palavra. Bom, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem já um primeiro regulamento, podemos dizer assim, uma primeira norma interna aos tribunais, que é a Resolução 332 de 2020, que fala um pouco sobre a ética na inteligência artificial, baseado no modelo europeu. Então, também, a partir dessa resolução, é instituído uma comissão interna sobre a questão discriminatória. Então, toda a questão ética discriminatória, os algoritmos que são feitos pelo tribunal, ou as implementações de inteligência artificial, elas possuem esse mecanismo de remeter a essa comissão que vai fazer uma análise daquela base de dados que foi utilizada, de como é que é o modelo, para evitar os vieses, né? Então, isso é um primeiro ponto, assim, já regulatório, em que pese ainda não haver uma grande regulação no judiciário brasileiro sobre a inteligência artificial de forma geral, né? Recentemente tivemos o governo americano com uma ordem executiva, né, trabalhando essa temática em relação à abertura que as empresas têm que dar dos modelos ao governo para que o governo possa, né, inspecionar e governar, né, na prática sobre a questão da inteligência artificial, mas ainda são muito amplas, assim, elas não são tão detalhadas, tão tecnicamente regulamentadas. Então, a questão da ética ela é fundamental e a preocupação de ter o usuário no centro, ela vem ao encontro disso, né, ao encontro de também trazer uma informação à sociedade sempre que uma atividade for realizada por inteligência artificial, essa atividade estar haver ali um disclaimer, haver ali uma informação de que foi feita, né? Dar conhecimento a quem está recebendo o resultado daquela atividade que passou por um processamento de inteligência artificial. Um exemplo que nós estamos fazendo agora de um projeto prático é uma temática mais do direito, que é a classificação processual que os advogados têm que fazer ao ingressarem com as suas petições. Então, há uma regulamentação também do Conselho Nacional de Justiça sobre esta classificação. São os assuntos processuais, né? Então, vai entrar com um assunto lá sobre divórcio, ele tem um código, ele tem uma tabela que o advogado tem que classificar. Essa é uma atividade muito complexa, né? Porque as tabelas de classificação são muito grandes. Então, nós colocamos uma inteligência artificial que sugere ao advogado, a partir da leitura da sua petição, qual é o assunto processual na classificação do CNJ. Entretanto, né, isso afeta a distribuição, ou seja, para qual juiz vai, para qual vara, se é um assunto criminal, se é um assunto de família, vai ser conforme o assunto vai ser distribuído o processo para um juiz diferente. Então, a decisão final sobre aquela classificação, sobre aquela sugestão, é do próprio advogado, na linha do usuário no centro. Mas, na tela, há uma informação que, quando é sugerida, esta atividade foi realizada por meio de técnicas de inteligência artificial. Ou seja, o advogado vai saber que houve ali um algoritmo, né? Que esse algoritmo pode ser auditado, enfim, né, tem toda a questão de compliance e governança depois em cima disso. Então, na Defensoria Pública, diferentemente do Poder Judiciário, que tem o CNJ, que é um órgão de nível nacional, a Defensoria Pública não tem um Conselho Nacional da Defensoria Pública. Então, cada Defensoria Pública vai tratar da sua normativa. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda está em vias de estudo. Só que o que a gente optou por fazer em razão disso? A gente começou com projetos, por assim dizer, neutros. Por exemplo, nesse primeira iniciativa de medicamentos, tu não tem como ter um viés, porque basicamente são dados extrativos. Eu vou extrair o medicamento, eu vou extrair a quantidade, então eu não tenho o risco do viés. E na transcrição de testemunhas também é um projeto mais neutro. Então a gente está começando com projetos que sejam neutros, porque a gente sabe que o algoritmo tem vieses, ele vai ter vieses, e é difícil controlar vieses, mas tem o contraponto. As pessoas também têm vieses, né? Hoje, o STF julga muito mais por vieses do que pelo direito. E aí, o que se faz? É complicado? Eu acho que é difícil tu sair do viés. Eu acho que é como o Antônio falou, eu acho que, primeiro, tu informar que aquele determinado documento foi feito por inteligência artificial, nem feito, foi minutado. Assim como um estagiário minuta, assim como assessores minutam, porque quem está no meio jurídico, principalmente no serviço público, 60%, 70% das peças são minutadas pela equipe. Então, elas são sempre minutadas. E
A segunda é rastreabilidade. Eu acho que sempre que a Defensoria Pública, somos eu e outro colega que coordenamos, a nossa ideia é o quê? É sempre tu auditar, tu conseguir auditar. Olha, tu tá utilizando inteligência artificial, o teu histórico vai ficar aqui, vai ser acessível se a gente precisar auditar. Então é isso, mas eu acho que é muito mais... eu acho que a IA vai ter muito menos vieses do que tem o ser humano, e inclusive vai ter tu tem menos interesses em determinados casos. Eu acho que, como tu mencionaste, Ana, a IA ela vai ajudar a reduzir talvez os vieses do ser humano e vai trazer uma informação um pouco mais limpa, nunca 100%, porque é impossível, porque a IA ela é treinada com dados humanos, mas eu acredito sim que seriam essas... publicizar, auditar, e assim, a gente está muito no início. Eu acho que na verdade, assim, ninguém ainda está usando a IA na prática, são projetos, então acho que conforme o tempo for andando, a gente vai conseguir ter uma ideia melhor. Inclusive, né, nem o Congresso regulamentou a inteligência artificial, e isso está em vias de acontecer. São 2 pontos que são bem importantes nós discutirmos, né, trazermos para a discussão, que um é essa questão dos limites éticos e de responsabilização, porque é um ser humano que dá o comando e é o ser humano que vai pegar aquele resultado e fazer algo com esse resultado. Então, não é porque a IA está dando uma resposta que nós vamos ter que utilizar ela tal como ela nos entrega. Então, é a responsabilização de quem estiver por trás, por isso que é importante regulamentar também para os casos ruins. Estamos aí em ano eleitoral, né? Então, tem mais essa questão. E o outro ponto que é a de realocação do mercado de trabalho. Porque tem muita gente assim, vou perder o emprego. E tem questões assim, práticas, né? Nós vamos a um restaurante e já tem menos pessoas atendendo porque nós temos um tablet ali que a gente faz o pedido por ali. Mas é preciso que alguém opere aquele tablet, aquele equipamento, enfim. Então, há uma realocação do mercado de trabalho. E na área de vocês, como que vocês enxergam isso para os profissionais? Porque o livro do Marcelo, por exemplo, eu li ele e eu comentei com ele até. A gente pode pegar aqueles prompts e aplicar para qualquer área. E nós trabalhamos com marketing para nós, e temos clientes da área do direito também, e temos que lidar com essa evolução da tecnologia constantemente. Nós também temos que ter esses cuidados, né, Iana? A Iana sabe bem que todo dia muda alguma coisa no mercado e a gente precisa se atualizar. E a gente vê isso também, que cada vez mais o mercado de trabalho ele exige pessoas que precisem e que saibam mexer com isso. E aí, como eu comentava do livro, vai ser necessário na área do direito também que as pessoas saibam lidar para acelerar os processos, para encurtar o espaço de tempo entre os pedidos, enfim, e o final do processo. Então, tem a parte boa, tem a parte difícil e tem a parte da responsabilização, que a gente tem que ter essa noção, né? Que é uma pessoa que vai pegar aquele resultado e fazer o que... Como é que vocês estão vendo, assim, no mercado de trabalho, na profissão de vocês, os profissionais estão aderindo, não estão? E como é que funciona essa realocação? Sim. Eu sou da área de tecnologia, né? O pessoal da tecnologia, ele já vive esse modus operandi, assim, de a rápida atualização o tempo todo, né? Então, para nós, da área de tecnologia, é um pouco mais natural esse movimento, em que pese a pressão aumentou mais ainda, né? Porque a rotação aumentou, né? A velocidade vem aumentando. Então, apesar da naturalidade, mais rápido ainda, porque as tecnologias são mais disruptivas. Então, eu acho que há um incremento assim, nessa velocidade de aumento de novas tecnologias, né? E as tecnologias que fazem coisas maravilhosas aí podem nos ajudar. Mas nós temos lá no tribunal observado um pouco também que a automação e as técnicas de inteligência artificial, toda essa onda tecnológica, ela tem tirado um pouco de atividades repetitivas. A própria digitalização do processo eletrônico já trouxe isso, né? E aí tem um olhar
tecnológico que a instituição precisa se atualizar, então nós não podemos ter processo físico mais, né? Já é uma realidade o processo eletrônico, ninguém imagina voltar para as pilhas de papel com pessoas carimbando, numerando páginas, né? Mas, por outro lado, o olhar humano sobre essas pessoas. Então, o tribunal tem sido muito cuidadoso em retreinar essas pessoas, em atualizá-las, em fazer o olhar humano para que as pessoas evoluam nas atividades. E aí é o ponto das tecnologias. A inteligência artificial assim, tem uma questão muito midiática, que está trazendo medo nas pessoas, né? Que é as fotos dos robôs que fazem tudo, é uma coisa que as pessoas mais leigas olham aquilo ali e se imaginam sumindo e um robô fazendo, né, a sua atividade. Exterminador do futuro, assim. Tipo Exterminador do Futuro, assim, essa onda, né? Essa onda do cinema, né? E não é bem isso, assim, porque são eu trago sempre, eu falo que são novas ferramentas que você tem à sua disposição. Recentemente eu dei aula numa disciplina lá no tribunal, que é num projeto que chama Academia de Líderes, né, para formar novas lideranças. Eu fiz um laboratório do curso, então a disciplina foi um próprio laboratório para a minha atividade. Eu fiz todo o curso baseado nas técnicas de inteligência artificial. Inclusive o PowerPoint do curso foi feito com algumas ferramentas que depois eu passei para o pessoal, que muita gente tem dificuldade, por exemplo, de fazer PowerPoint. Já várias pessoas falam, como é que faz PowerPoint legal, um PowerPoint que chame a atenção. Bom, tem ferramentas de IA que te ajudam hoje. Ela não substitui a tua criatividade. O ChatGPT, pedi para ele fazer as questões, ele fez várias questões erradas. Eu fui lá e corrigi as questões e coloquei o meu olhar para a atividade que eu estava responsável por fazer, né? Então, é sobre esse aspecto que a tecnologia tem que ser vista, como mais uma ferramenta, né? Eu apertava parafuso com uma chave manual, agora tem uma chave elétrica que me ajuda a fazer isso mais rápido, com mais eficiência, e eu vou usar o meu tempo para uma coisa mais importante, seja ela mais intelectual, seja ela mais pela sensibilidade do ser humano, pela criatividade. Vocês são da área do marketing, usar as ferramentas com uma criatividade, com mais tempo focado na criatividade do que na montagem de materiais, e eu acho que no direito não é diferente um pouco também, né? Aquilo que é básico, buscar jurisprudência, ver qual a inteligência artificial vai te ajudar a fazer. Agora, o enquadramento jurídico, as teses, né, que são as teses sociais, a sensibilidade de que uma situação de uma pessoa no direito não é comum, pode ser diferente da outra, né, no caso concreto, eu acho que aí entra o nosso tempo vai ser melhor aproveitado nisso, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Sobre o uso do ChatGPT ou algum Bard cloud na Defensoria Pública, e falo também de Defensoria Pública e advocacia, porque eu tenho vários amigos que são advogados. É novidade ainda. Eu conheço muita gente que não já ouviu falar, mas nunca usou. Então, é assim, ó, no meu círculo de colegas, de amigos advogados, é novidade. O pessoal ainda do direito ainda não é que não aderiu, acho que não começou a experimentar. Inclusive, essa foi uma das minhas ideias que me levou a escrever o livro. Porque eu utilizo o GPT desde que foi lançado, versão pago desde que foi lançada. E assim, minha vida mudou bastante, o meu tempo eu tô com muito mais tempo de sobra e tô produzindo muito mais. E aí, quando eu comentava, eu comecei dando um exemplo, assim, que me chamou a atenção e eu mandei para uns colegas e disse, tá, todo o português da minha dissertação do mestrado eu corrigi no ChatGPT. Eu jogava no ChatGPT e pedia se tinha algum erro de português. E chegou num trecho que estava escrito, era controle de constitucionalidade, é um tema antigo, e tinha determinada data que eu não me lembro, e estava em determinado ano, Dom Pedro I fez isso. E daí tinha a frase ali, e eu joguei no GPT e ele disse assim, o teu português está certo, mas aqui não é Dom Pedro I, é Dom Pedro II, porque nesse ano Dom Pedro I já estava morto. E aí eu mandei para meus colegas, olhem isso. Então ali que comecei a usar mais, e teve outras coisas que me foram muito úteis, assim, sabe? Mas é isso que é o poder dele. Ele entende o contexto e te ajuda nesses erros que tu passa, erros de digitação, erros de português. Então, eu tenho usado muito, mas ainda não está tão difundido. E, na mesma linha do Antônio que você mencionaram, eu não acho que vai ser substituído, porque é aquela coisa, o ChatGPT ele não vai fazer o que tu não sabe, porque é impossível, porque tu precisa auditar ele. Ele vai te ajudar a fazer tarefas que são simples e que tu tem controle. Daí tem um outro exemplo que me aconteceu. Eu fiz um post lá no Instagram que eu pedi ChatGPT, gere uma tabela para calcular o percentual da pensão alimentícia com o valor atual do salário mínimo. Eu quero que comece em 5, termine em 90, escalone de 5 em 5.
Em 10 segundos o GPT me deu uma tabela ali para eu saber os valores dos alimentos na Defensoria Pública. E alguém comentou lá, alguém comentou na foto, olha, se uma criança, isso aí até uma criança sabe fazer. Não, se essa pessoa não, se um profissional do direito não sabe fazer essa tabela, ele tem que voltar para a escola. Só que o ponto não é esse. Hater. Não, e o ponto não é esse. O ponto não é o chat GPT fazer o que tu não sabe. É ele fazer em 10 segundos o que eu levaria em 10 minutos para fazer uma tabela, sabe? As pessoas têm que entender isso. Que é um facilitador do teu trabalho, Isso, né? Ele nunca vai substituir, porque eu vou ter que sempre conferir o que ele vai fazer. Então, eu acho que tá muito longe de ele substituir, principalmente profissionais do direito. E aí, como o Antônio disse, como eu consigo, principalmente na Defensoria Pública, a gente tem muito contato com pessoas, né? O nosso principal público são os assistidos que procuram a Defensoria Pública. Então, quanto mais o defensor, o servidor, o estagiário tiver tempo para melhor atender a população gaúcha, todo mundo ganha, né? E aí, se tu consegue delegar atividades repetitivas, atividades que são simples, para um assistente, que inclusive é um assistente econômico, porque se tu comparar hoje o custo do chat GPT de R$100 por mês e tudo que ele pode fazer, comparado a um custo de um defensor, de um servidor, de um estagiário, é um jogo de todo mundo ganha, sabe? Eu não consigo ver ainda, tem resistência, mas eu acho que é uma resistência de quem não usou a ferramenta. A falta de conhecimento gera resistência. É mais falta de conhecimento mesmo. Sim. Aí Gera o depois... receio, né? A falta de conhecimento gera o receio, o medo, e o medo a resistência. Exatamente. Por aí. Eu lembro quando surgiu a internet, que agora, gente, eu sou novinha, só que não. Quando a primeira novela da Rede Globo, que tinha a cigana... velha pra caramba. A cigana era a Dara e o cigano Igor, eu acho que era. E eles estavam distantes. Ó, o Gabriel tá rindo. Gabriel não Igor ri, Hickley. Gabriel. Não era Igor Hickley? Não, O Ricardo Mack Ricardo Mack. era... Gaúcho, Eu vou entrar embaixo da mesa falar isso, mas... Quando surgiu ali na novela, eles mostrando a internet, que eles estavam em países diferentes e se falavam. As pessoas, nossa, isso não foi a palavra que usaram, mas como se fosse uma coisa de outro mundo, assim, o ET com o dedo na lua, sabe? Revolucionário. Não, isso vai demorar muito para acontecer, e as pessoas tinham medo, porque aquilo ali ia coletar os dados, ia dominar o mundo. E hoje, eu vejo que, como tu disse, a otimização de tempo tornou a educação acessível. Comentei, a gente gravou um episódio antes, eu comentei sobre isso. Vim de 3 Passos até aqui, 3 Passos é longe pra caramba, ouvindo o podcast. Então, ali, eu tava com a internet da Tieturbo ali, que é a internet móvel, que é um dos nossos apoiadores, inclusive. Vim com a internet da Tieturbo ali, ouvindo o podcast, me informando. Então, eu poderia estar num momento de descontração, ouvindo música, enfim, mas eu estava me informando, me atualizando, estudando sobre os nossos convidados. Então, as facilidades hoje... É como tu disse, a resistência, o medo, isso vem do não conhecer. Mas nós temos caminhos tão fáceis para antes de nós dizermos, não, isso não vai funcionar, isso é ruim, tá na palma da nossa mão, bota o chip da Tieturbo ali, acessa a internet e tu tem esse acesso. E o chat GPT, mesmo a versão gratuita, ele gera coisas incríveis e ele só vai fazer sob o comando de alguém. Então, sempre... Volta para a educação, né? Sempre o ser humano vai estar por trás. Talvez ele tenha que se reinventar, tenha que se remodelar, aprender novas técnicas, mas se isso vai tornar o atendimento de quem está precisando da medicação mais rápido lá na defensoria, por que ir contra, né? Por que emitir uma opinião contra se eu preciso primeiro entender para depois emitir uma opinião? A ideia de trazer esse assunto para o podcast foi justamente isso, democratizar a informação e fazer as pessoas entenderem o quanto isso vai ser benéfico para a sociedade. Eu, particularmente, depois que comecei a usar, eu fiquei meio obcecada, assim, eu leio o tempo todo, estudo o tempo todo e uso o tempo todo, vicia. E é isso, assim, é um facilitador. E falando em educação, um dos nossos patrocinadores, que é o Clube Share, eu comentei antes do Rafa, o Clube Share, ele é uma plataforma de ensino digital, que ensina também, né? Iana é professora do Clube Share, pode fazer a propaganda melhor do que eu. Um curso para PowerPoint. Que é importante também, né? Porque apresentações, elas chamam a atenção. A Iana pode falar melhor. O nome da professora. Eu não vou lembrar agora também. Mas que apoia também esse tipo de iniciativa. Então, valeu, Rafa, e valeu, Share, que está apoiando o nosso
as nossas captações aqui. Facilitar a educação é um caminho, né? E aí vamos falar um pouquinho do teu livro, eu acho, porque tu tá facilitando o uso, já com prompts. Hoje eu, pelo menos percebo, hoje a nossa equipe tem 16 pessoas lá na Viu Comunicação, e eu vejo que a maior dificuldade são gerar os prompts. Porque uma coisa é tu chegar e dizer, faça isso. Ele não vai fazer, tu tem que dar o comando. E aí entra o ser humano, que tem que ter o penso, que tem que desenvolver, e tu já fez isso pelas pessoas, já trouxe o prompt pronto, né? Então, conta pra nós um pouquinho como é que surgiu essa ideia, o livro como facilitador, enfim. Vamos lá. Hora do jabá. Quem quiser acessar o Instagram é mpiton.ai, vamos aproveitar. Então, além de ter esses prompts prontos, eu tenho ali no livro mais ou menos uns 20 métodos de como perguntar. Mas é basicamente assim, tu tem que dar contexto, muito contexto. Tu tem que, por exemplo, no direito, o que aconteceu? O advogado gerou um comando, olha, me faça tal coisa e coloque uma jurisprudência. Ele colocou a jurisprudência, porque o comando estava errado. Coloca a jurisprudência do STJ, ponto. Não crie dados, sabe? Então tem todo um cuidado que tu tem que gerar no prompt. Mas também o prompt não pode ser muito longo, porque também ele... Se perde. Tu tem que ser um meio termo, sabe? Não pode ser muito curto, mas não pode ser muito longo. Aí tem, por exemplo, aí, para nós do direito, contexto. Menciona, por exemplo, olha, eu estou aqui para fazer uma contestação em ação de alimentos, a criança tem tantos anos, a mãe tem esse tipo de doença, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo, sabe? Tu dá o contexto fático para ele gerar a peça. Por exemplo, eu quero que tu fale sobre determinado conteúdo à luz de um princípio constitucional. Não bota assim, o que a Constituição Federal diz sobre propriedade. Não. O que a Constituição diz sobre propriedade à luz da função social da propriedade. Responder em tom jurídico. Tem vários em linguagem formal. Isso aqui eu quero uma linguagem mais simples. Tem muita gente que usa o ChatGPT para colocando trechos complexos de livros ou de petições, de sentenças, e pede para o ChatGPT reescrever de uma forma mais simples para entender conteúdo. Então, são vários usos que tu consegue fazer, mas, assim, o mais importante, tanto que acho que uma das profissões que mais vai valorizar vai ser o gerador de prompt, né? Que Engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. Isso, possivelmente uma das profissões do futuro. Se dá para se dizer que é futuro, né? Mas eu acho que é mais realidade. E sabe uma coisa que eu acho bem legal, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho bem legal, pelo menos eu faço muito isso, eu chego pro GPT e digo assim, preciso criar tal coisa, me dê o prompt ideal para fazer isso. E ele me dá o prompt, eu acho o máximo. Eu acho que o Marcelo faz o link com a questão da educação, né? Vai mudar, a inteligência artificial tem essa questão, para eu obter uma boa resposta, eu tenho que saber fazer a pergunta, né? Como é na vida real, né? A gente às vezes não se dá conta, né? Para boas respostas, boas perguntas são muito bons, né? E para a tecnologia não é diferente. Isso reflete diretamente na educação, em dois aspectos que nós falamos. Tanto na questão do uso das tecnologias, vocês falaram de uma parceria aí, eu também vi uma startup esses dias que faz inovação para as séries iniciais, para as crianças nas séries iniciais, e eu achei super fantástico lá no Caldeira também. E também um outro aspecto, o senso crítico, que na educação tradicional nós não somos tão ensinados assim, ou isso não está tão claro, pelo menos nos roteiros, de desenvolver o senso crítico. Isso é fundamental na área da inteligência artificial. Eu saber criticar aquilo que está sendo feito, se aquele resultado está correto, ir atrás, a curiosidade de explorar e também, por óbvio, auditar. Então, eu acho que essas tecnologias elas vão mexer um pouco com a educação. E no cenário público, assim como a nossa educação no Brasil é uma área grande, né? Nós temos milhares de professores, a preocupação, o tempo que isso vai chegar lá, na formação dos professores que vão formar as novas gerações. Então, acho que o Brasil tem que pensar um pouco nisso. É muito bacana. A gente é parceira da Administração Municipal de 3 de Maio, não são patrocinadores, é só porque eu estou lembrando, mas na gestão do prefeito Corso, eles têm na grade curricular, no tempo regular de aula, educação empreendedora. Então, assim, desde os anos iniciais, os alunos já, além de português, matemática, enfim, eles têm na grade educação empreendedora. E dentro da educação empreendedora, eles já trabalham a inovação. E olha como é bacana, né? Porque já está criando
pessoas, crianças que vão crescer com senso crítico, com noção de que existem profissões diferentes surgindo no mercado e que também elas podem empreender, elas podem encontrar um problema e elas ter a ideia da solução disso. Então, isso é uma coisa muito bacana, assim. E agora, para dar uma descontraída, ou talvez não, nós temos um quadro que se chama Zona de Desconforto. O quadro é um oferecimento da Moda Pé Calçados, acessórios, confecções esportivas. A Moda Pé tem a Moda Pé Calçados e a Moda Pé Esportes. Então, você pode fazer os seus pedidos. Segue nas redes, acompanha. Você pode comprar facilidades da tecnologia via Instagram, atendimento pelas redes sociais também. Então, o atendimento virtual é super bacana, porque você já conecta diretamente com a Moda Pé. E eu queria saber de vocês o seguinte: o que aconteceu, alguma história que vocês tenham para contar, algum momento em que vocês tiveram que sair da zona de conforto de vocês, se reinventar, se recriar. No final pode ter sido bom ou não, porque às vezes, né, a zona de conforto é um lugar cômodo, mas onde nada acontece. Então, se vocês tiverem alguma história para compartilhar com os nossos ouvintes do Concha. Agora foi aquele olhar. Aquele olhar, esse olhar, né? Vai tu primeiro. É que eu tenho muitas, né? Ah, não, então não tá vendo começa. o vídeo, eles se olharam agora e foi assim, tu vai, não, tu vai. É que eu tenho muitas histórias, vou explicar o olhar, né, para quem tá só nos ouvindo. Eu tenho muitas histórias, porque eu assumi como CIO lá do Tribunal de Justiça no dia 27 de fevereiro de 2020. Para quem lembra da pandemia, ali por 15 de março estourou a pandemia. Né? 18 de março parou tudo. Então, assim, eu fui sortudo por um lado. Hoje eu digo sortudo, né? Mas azarado na época, porque eu assumi um cargo que eu estava começando, me preparando para assumir um desafio grande, como é a área de tecnologia numa das maiores empresas no Rio Grande do Sul que nós temos aí, que é o Tribunal de Justiça, que tem 200 prédios, né? 165 cidades, a nossa presença. Nós temos aí 18 mil pessoas que trabalham na nossa empresa, então é uma empresa grande, né? O serviço público, existe muitas pessoas, e eu assumi naquela época, estoura a pandemia depois, né? E ali eu já foi a primeira, assim, chegando e se reinventando, né? Como que faz as pessoas em casa acessarem a nossa estrutura não estava preparada para isso, em 2 semanas todo mundo estava trabalhando. Depois, na jornada da pandemia 2021, o tribunal teve um ataque hacker de grandes proporções, isso foi publicizado, todo mundo sabe aí desse episódio que nós tivemos em abril de 2021, que nós tivemos que praticamente, ficamos 13 dias com o judiciário parado. Isso para a sociedade é muito tempo, né? Um processo de uma pessoa que está para se internar, o Marcelo falou das questões dos medicamentos, né? Está precisando de uma internação urgente, não pode esperar do dia para o outro, né? Nós tivemos que nos reinventar também, reconstruir o tribunal, digo, na parte de tecnologia, praticamente do zero. Então, foram muitos desafios nessa jornada que eu tive, mas eu destaco muito a questão da pandemia, assim, eu acho que ainda está na nossa mente, ainda, a reinvenção que foi, né, o que nós tínhamos pré-pandemia. Nós falávamos lá no tribunal, assim, que nós queríamos implementar sessões videoconferência, né? Aí nós dizíamos lá na TI, vai ser difícil o pessoal aderir à videoconferência, porque o pessoal tem aquelas cerimônias, são tradicionais. Quando deu a pandemia, só pode ser por videoconferência. Então, todo mundo teve que aderir e continua até hoje, né? Isso transformou um serviço para melhor. Por isso que eu digo que do azarado eu virei um sortudo por ter passado por tudo isso, né? Então, essa é uma das histórias, assim, que ficou bem marcada, assim, na minha trajetória. Então, estava pensando aqui enquanto o Antônio falava. O que aconteceu? Eu estou num cargo na administração que eu teria que estar em Porto Alegre. Mas eu estou em home office em Carazinho. Então, o que aconteceu? Como o Antônio falou, a pandemia começou com audiências virtuais, reuniões virtuais, e aí a administração da Defensoria Pública começou a permitir que pessoas trabalhem na administração sem estar na administração. Então, eu saí do meu cargo de defensor, que eu estava na ponta ali há 11 anos, para entrar num cargo técnico de TI, que era algo que eu gostava quando mais novo, mas nunca tive nenhum tipo de conhecimento. E aí agora eu coordeno, eu e um colega, toda a parte do desenvolvimento do portal da Defensoria, que deve ter em torno de 13, 14 desenvolvedores. Então essa parte de sair totalmente do direito e entrar na parte da TI foi difícil. E com esse volume avassalador de processos que estão cada vez mais rápidos, a gente tem muita cobrança dos colegas que estão na ponta. Por que vocês não têm nada de IA ainda? Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Então, eu tô há 1 ano e meio nessa nova função. Então, isso para mim foi sair do direito e entrar na área da TI, tendo que
estudar, reaprender, porque quando eu entrei, o que é squad? O que é o Slack? O que é sprint? São todos termos que eu não fazia nem ideia do que era, então está sendo bem desafiador para mim entrar nessa parte da TI, assim, com a parte mais técnica, e é que nem um colega da defensoria mencionou, olha, é bom que algum defensor se interessou por isso, porque até então a gente não tinha alguém do negócio, que eles chamam, lá com a equipe da TI. Então, essa união da equipe da TI com alguém do negócio, eu estava 10 anos na ponta como defensor, então ajuda bastante. E está sendo bem desafiador essa área da tecnologia, e inclusive em razão disso que eu conheci o Antônio, porque a gente foi em muitos congressos no ano passado, a defensoria, felizmente, a administração tem nos apoiado muito e tem nos... Olha, a cada 2 meses a gente vai em um congresso de TI para conhecer coisas novas. E lá a gente já se encontrou nos 4, 5 congressos no ano passado. Então, foi essa mudança assim, do direito para a TI que está sendo um pouco desafiador. Eu acho que a questão da transformação digital das instituições passou pela transformação das nossas vidas também, né? Os profissionais da área de TI tiveram que se transformar. Nós também tínhamos lá 25% de processos eletrônicos quando começou a pandemia. 75% do que tramitava na Justiça Gaúcha, nós estamos falando aqui de 5 milhões de processos hoje, tá? 5,2 milhões de processos. Dos 11 milhões de gaúchos, cada 2 tem um processo, né? Então, nós temos 5,2 milhões de processos ativos na Justiça hoje, né? Então, e a vida das pessoas depende da Justiça, né? Do ecossistema da Justiça, da Defensoria, do Tribunal, do Ministério Público, e 25% só eram eletrônicos. Então, a transformação digital teve que ser rápida. E para isso, todos nós tivemos que sair da zona de conforto, nos reinventarmos, né? Para quem é da TI, aprendeu direito também, né? Porque para fazer a transformação, nós precisamos aprender muito do direito, das normas. Por isso que a gente fala muita norma na TI hoje, né? E o pessoal do direito precisou aprender ali os seus 30% de tecnologia para poder conversar com o pessoal da TI para trabalhar junto no squad, né? Senão não forma o squad, não faz a sprint, não sai o MVP lá do outro lado, né? Meu Deus! Então... Essas palavras todas vamos colocar depois lá na... Esse vai ser um corte. Nós vamos colocar lá na descrição depois. Isso, Vou fazer o deploy para entrar em Slack. produção. Nós vamos colocar na bio lá da apresentação do episódio. Todos esses termos aí são da área de tecnologia e inovação, né? Então, a transformação digital, ela vem um pouco dos dois lados, assim, né? E dessa mudança que tirou todo mundo da zona de conforto para que a gente tivesse chegado hoje num judiciário totalmente eletrônico e pudesse estar falando de inteligência artificial. Porque lá no início, o Marcelo fez eu lembrar de que também, quando eu assumi lá em 2000 e pouco, o pessoal disse, não, mas o outro tribunal já está com coisa de inteligência artificial. E nós, com 25% de processo eletrônico, eu digo, como é que eu vou fazer inteligência artificial em processo físico? Essa aí ficou mais difícil um pouco, né? Aí, então, a transformação digital, ela veio com força para esse cenário e a partir de agora, sim, nós estamos falando muito de automação, nós temos projetos de inteligência artificial que nós lançamos agora no dia 30 de novembro, num evento que chamou Programa Judiciário Digital. Então, nós lançamos vários cases de projetos internos, seja na área de audiências inteligentes, aí com a transcrição, com as atas em tempo real, provas de conceito que nós estamos fazendo, e projetos já em produção, projetos que já estão funcionando, como é o caso do relatório de processos por magistrado, que já temos no ambiente de produção, e agora vamos dar uma maior escala, né, para poder acelerar um pouco esse trabalho de apoio ao magistrado, para que, na prática, tenham sentenças mais rápido, que é o que esses 5 milhões e 200 mil pessoas que aguardam a justiça processar. É muito processo, né? É muito processo. São 130 mil sentenças por mês que são realizadas pelos magistrados, e esses números estão crescendo porque a transformação digital está ajudando a crescer a produtividade. Então, as estatísticas nacionais, elas dizem isso. Nós estamos acelerando, mas a demanda também está acelerando. A justiça tem uma espiral, tem uma questão que é, quanto mais você confia na justiça e mais ela responde, mais as pessoas buscam, porque sabem que buscando lá vão ter a resposta, por exemplo, lá do resultado da sua ação, da sua causa, da sua questão. Então, é uma espiral difícil, né, de trabalhar, porque quanto mais você acelera, também a sociedade... É um círculo vicioso, né? Ele vai indo e ele vai subindo. Acho que essa é a palavra. E assim como a pandemia acelerou um processo, não só no meio jurídico, mas para todos nós, a inteligência artificial também vem para acelerar outros processos e nós vamos ter que nos adaptar cada vez mais. E aí, entramos no segundo quadro, que também é para descontrair um pouquinho, ele que é oferecimento da Clínica COI,
do Dr. Leonardo Bonfante, que é cirurgião, e do Dr. Tobias Pazini, que trabalha com odontologia estética. Eles também buscam no digital sempre modernizar o atendimento na odontologia, então por isso são nossos parceiros. A gente quer saber de vocês o que vocês passaram aí que foi melhor rir para não chorar nessa caminhada de vocês, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, porque como tu disseste, Antônio, que o nosso profissional ele passa pelo nosso pessoal, né? Eles estão juntos, intrínsecos. Uma vez se dizia, não, abriu a gavetinha do profissional, agora tu trabalha. Fecha a gavetinha. Isso não existe, né, gente? Isso não existe. Se tinha uma ideia de que se separaria totalmente a vida das pessoas. Tu não tá bem em casa, mas agora deixa em casa e vem trabalhar. Era bem assim. Eu acho que isso mudou muito, né? Na área de gestão de pessoas, né? A compreensão, né, das pessoas, que todos buscam mais uma qualidade de vida, né? Sim. E que, bom, até o déficit de líderes, né? A geração Z não quer assumir as lideranças hoje, tem pesquisas que falam sobre isso, porque busca o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Acho que esse é um grande ponto, assim, né? Rir para não chorar. Pois é, eu tô pensando também. Aqui. Tu tem, Leite, uma história de rir pra não chorar? Várias. Vai, te ajuda então, que depois vai... No trabalho, ontem aconteceu uma, falando em inteligência artificial, tem um cliente meu que ele quer um avatar da Pixar, e aí a gente faz e tal, só que nenhum ele gosta. Aí ele mandou ontem assim, acho que eu sou feio demais, porque nenhum... Não, nós vamos ter que criar né, montar no Photoshop, mas ele queria criado pela inteligência artificial, tentamos vários e tal, nenhum ele gostou, assim, então às vezes Tem que dizer pra ele que quando a inteligência artificial fizer chamada de vídeo, daí vai ver, daí vai rolar, mas até então vamos ter que confiar no design. Mas o dia a dia, assim, tem várias dessas, né? Faz parte. Talvez um problema nosso, que seria um rir para não chorar, é quando a gente perde um desenvolvedor para a iniciativa privada. Porque é um problema. Hoje, nós temos 3 desenvolvedores que são antigos e têm conhecimento total do sistema. Mas a gente já chegou a ter 7, 8. Então, cada vez que... o último saiu para a Microsoft. Então, cada vez que a gente perde um desenvolvedor, é muito difícil. Então, talvez hoje o rir para não chorar é quando a gente perde alguém para a iniciativa privada. Porque assim, o desenvolvedor, para ele ficar bom, é no mínimo 1 ano, 1 ano e meio. Então, é bem complicado. E aí a gente tem toda uma programação do ano. Hoje, se nós perder, nós temos de programadores, são 2 principais. Se a gente perder um deles, assim, é ano parado. Então, essa é a parte do rir para não chorar. E a gente sempre, tipo, o Walter sempre me fala, eu sempre vou dormir pensando, se o fulano sair, a gente não vai ter o que fazer. Então, é bem complexo essa parte do serviço público, porque a remuneração na iniciativa privada para um programador ela é muito alta e o serviço público não consegue competir. Essa questão dos talentos é totalmente rir para não chorar, né? Porque a gente tem dificuldade de reposição no serviço público, né? Através da metodologia dos concursos. Nós estamos fazendo um concurso agora, estamos concluindo um concurso público para repor muitos talentos aí. E nunca se perdeu para a iniciativa privada, porque o serviço público sempre foi uma ilha de estabilidade por causa da estabilidade, então salários razoáveis, né, e com uma boa estabilidade no serviço público, então isso sempre atraiu muito, agora não mais, né, então esse é um bom rio para não chorar, assim, né? Agora as pessoas estão indo, e nós perdemos vários para iniciativa privada também durante a pandemia, o que chamou muito a atenção, uma coisa que não tínhamos, assim. Isso tem muito a ver com a geração, né? A gente vai gravar com o Dado Schneider em seguida, e é uma das coisas que o Dado fala, assim, que o mundo mudou. E eu não posso falar muito o que eu penso sobre as gerações, porque eu serei cancelada na internet, então não. Mas a gente vê muito isso. Acredito que na Brevet também, lá na Viu, a gente tem uma equipe muito jovem, eu não sei como é que é a média de idade das equipes de vocês, mas hoje, eles estão muito, como tu disse, perdemos a Microsoft. Às vezes, nem é o salário. Tem o ego do trabalhar na Microsoft. Eles estão com algumas coisas... Antigamente, a gente entrava e tu vestia a camiseta, queria crescer ali dentro, queria... Hoje, não. Hoje, não, me estressou, eu vou sair daqui... eu ganho menos, mas não me estresso tanto, tenho meu sábado livre, trabalho só até sexta. Não tem pressão. A frase não tem pressão. Quem vive sem pressão nesse mundo? Ninguém. Então, eu acho que isso tem muito a ver com as gerações. Eu acredito que vocês sintam isso também. Porque tantas novas profissões surgindo e a geração que está vindo, ela vai muito mais. Vocês, direito, TI, as profissões novas, elas vão muito mais para onde elas podem surfar na onda, tem mais flexibilidade, enfim, né? Essa é a palavra.
A palavra-chave da geração que está vindo agora para o mercado de trabalho, nós vamos ter 6 gerações aí. O Dado fala muito bem sobre isso, né? É a flexibilidade. As pessoas querem ter mais flexibilidade. E isso é um desafio para o serviço público, porque nós trabalhamos com regras públicas, né? Onde a pessoa tem o seu expediente, tem a instituição que é normatizada, que é muito auditada pela sociedade, pelos órgãos de controle, né? Regras para seguir, senão nós, gestores, somos responsabilizados também. Então, como dar flexibilidade num ambiente que, por outro lado, há uma cobrança social por dizer se a pessoa estava naquele horário, né? Recentemente tivemos o escândalo dos médicos aí, né? Sim. Deu bastante mídia. Bom, uma cobrança por horário. A sociedade cobrou por uma regra que estava estabelecida e não estava sendo cumprida, né? E aquele profissional que fazia aquele da forma errada, ele estava buscando a sua flexibilidade, né? Mas não havia um mecanismo, enfim. Então, todo um debate sobre flexibilidade. Isso é um ponto-chave. Nós temos trabalhado muito, assim, numa política, nós fizemos uma política de gestão de pessoas para TI, né, para tecnologia, para trazer, por exemplo, a questão do trabalho remoto, como nós poderíamos dar flexibilidade para esses profissionais. Por uma questão do bem-estar, sim, fizemos pesquisa de clima, todos os instrumentos assim, que a área de gestão de pessoas usam, mas também pensando que nós não queremos perdê-los, né? Porque o prejuízo de perder uma pessoa um profissional muito bom hoje, ele é muito mais caro que o salário, né? Então, esse eu acho que é um grande ponto. Essa questão da flexibilidade é bem importante, porque eu construí minha carreira para docência. E aí eu cheguei num ponto que eu decidi que eu não queria mais a docência, que eu queria continuar com a minha empresa. E aí, nas voltas que a vida dá, assim, esses dias fui para me inscrever, assim, num concurso para docente. E aí eu pensei, será que é o que eu quero da minha vida? Porque a minha empresa é diferente da Iana, a minha é toda remota. Eu tenho hoje 12 colaboradores. Todos remotos. Todos remotos. E eu trabalho de onde eu quiser, eu tô sempre na estrada, né? E foi uma escolha de flexibilidade que eu tive. Embora eu ainda, de alguma forma, trabalhe com a docência, mas aquele sonho que eu tinha de dar aula, estar dentro de uma universidade, tive experiências, mas a empresa me traz mais conforto, tanto financeiro quanto de flexibilidade, que eu repensei. Não deixei de me inscrever, mas, assim, é algo que... E dá resultado, né? Eu acho que esse é o grande ponto. As pessoas trabalhando remoto dá resultado. Então, é isso que está mudando gradativamente no serviço público. Nós temos buscado também isso. Hoje, até parte da nossa remuneração é por resultado na área de tecnologia. Nós temos uma gratificação por aperfeiçoamento das atividades de tecnologia, que foi recentemente implementada, que é vinculada ao resultado da avaliação de resultados do profissional. Então, isso já é uma mudança no serviço público. Ou seja, posso ter flexibilidade desde que tenha resultado, né? Então, se o profissional é um bom profissional, ele pode trabalhar remoto. Nosso regulamento passou a permitir, a partir dessa política, que ele trabalhe 100% remoto. Eu digo, vá pegar um notebook para a beira da praia em Floripa, né? Que é o pessoal de TI gosta. E desde que ele dê resultado. Não dá resultado, volta para o formato tradicional, que é aquele formato que tem que ter o chefe olhando que tá fazendo mais de perto. Porque né? tem gente que não funciona, né? Eu não consegue dar resultado. Eu não funciona de uma forma diferente. Eu acho que o desafio do gestor é isso, assim, como é que eu trabalho com pessoas diferentes e que funcionam de forma diferente e eu tenho que fazer um olhar que é individual, né? Esse é o grande desafio dos gestores agora na era da transformação digital, essa era totalmente digital agora. Eu não funciono. E no final das contas, se nós vamos ver, independente da tecnologia, independente da inteligência artificial, da evolução tecnológica, no final das contas, a gente trata de pessoas, né, e com pessoas, então é preciso ter um olhar muito humano sobre tudo, sobre os processos, sobre o cliente, sobre o funcionário. Então, no remoto ou no presencial, tem que ter empatia e esse olhar de cuidado, né? E já... Pode ir? Aí é só mais uma tecnologia, é só mais uma onda tecnológica. Você falou da internet, né? Que foi. Depois teve. Eu me lembrei, até não comentei quando começou as videochamadas, né? Eu trabalhava numa operadora de telecom na época também na área comercial e filmar a frota de uma empresa de transporte, de logística, mostrar para o dono que estava distante, era uma coisa fantástica. E agora a inteligência artificial, ela é uma coisa fantástica que está vindo, né? Mas ela é mais uma onda tecnológica e nós não podemos perder esse fator humano, a sensibilidade e o cuidado. Né? Com certeza. Gente, nós estamos caminhando para o final do nosso episódio, mas nós queremos ouvir de vocês um quadro que é um oferecimento da Soares & Co. E por que este quadro é da Soares & Co? Porque a Camille, a Soares & Co é um escritório de contabilidade, e a Camille,
é contadora, é uma das proprietárias da empresa, sócia proprietária da empresa, e ela traz muitas dicas no Instagram da Soares & Co, além de toda a assessoria que eles fazem, de todo o serviço que eles prestam, ela traz também muitas dicas importantes sobre o que está acontecendo na contabilidade, inclusive sobre inteligência artificial. Então, ela é uma contabilidade totalmente digital, e eu recomendo que vocês sigam. E nós queremos que vocês, assim como eu acabei de deixar uma dica, para que a galera siga e compartilhe esses conteúdos e informações, deixem para os nossos ouvintes algumas dicas. Livro, filme, série, documentário, enfim, o que vocês quiserem, para que eles possam, depois que terminar o episódio, continuar alimentando aí, né, a busca pelo assunto, enfim, ou sobre o que vocês determinarem. Vamos lá. Um de literatura e outro de IA, então. Um Instagram que eu sigo bastante é Maurício Benvenuti, de IA. Eu acho ele muito bom. E um livro que eu li recente e gostei, Crime e Castigo, Dostoiévski, que parece que as angústias do personagem te tocam muito, sabe? Então é um livro que eu gostei bastante de ler, envolve uma parte ali do direito, porque um crime é cometido e tudo mais. Então esse é um livro bem interessante que eu recomendo a leitura, e o Instagram também. Muito bem, eu vou recomendar então o livro Futuro da Justiça, do Ademir Piccoli, que é gaúcho aqui, também já foi diretor da Procergs, já foi nosso assessor lá no tribunal, e ele é do Judiciário Exponencial, e é um grande amigo aí. Tem um livro que fala sobre cases da justiça, de tecnologia na justiça, que é bem a temática que nós estamos trabalhando aqui hoje. Eu acho que pode ser um bom livro para o pessoal continuar com a questão. Bacana. Muito bom. Eu tenho uma dica ainda, Leite, para incluir aqui, que é principalmente para os empresários e para quem tem criado campanhas e premiado colaboradores. Falamos tanto em retenção de talentos, né? Vamos usar as ferramentas que temos. Conheçam a Hub4Pay. Eles possuem diversas campanhas de premiação, diversos caminhos, inclusive com segurança jurídica, já que estamos neste momento, de segurança jurídica também. E, acima de tudo, economia e agilidade são várias oportunidades para a sua empresa premiar, reter os talentos, que nós sabemos que hoje é muito mais caro criar novos talentos do que valorizar os que já temos. Pesquisa aí, Hub4Pay, fala com o Dani, que é um amigaço nosso, ele vai tirar todas as dúvidas de vocês, e vale a pena para que a sua empresa cada vez mais tenha talentos e clientes satisfeitos. Muito bom, baita dica, né? E então nós queremos agradecer vocês pela disponibilidade de tempo, por estarem aqui conversando conosco em mais esse episódio do Concha, que nós duplicamos o tempo, né? Eu vou dar um beijo, pessoal do Estúdio Combo, Gabriel, que tá aqui, louco de fome, né, Gabriel? E vamos agradecer aí, Viu Comunicação e Brevet Comunicação por liberarem as CEOs, hoje nós não estamos buscando dinheiro. Que é isso, né, gente? Resume é isso. Mas é importante, né? A troca de conhecimento é sempre importante, porque sempre nós levamos algo para dentro do escritório. É isso aí. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Pessoalmente, para minha pessoa, foi esclarecedora. Foi muito bacana, e eu acho que a gente precisa mostrar isso, que inovação, inteligência artificial, enfim, ferramentas não estão hoje mais limitadas a quem trabalha somente com tecnologia direto, e sim para todos os mercados, todas as áreas, e que o mercado de trabalho está aí. Gente, prazer conversar com vocês, e em breve vamos nos reencontrar novamente. Muito obrigado, siga o TJ nas redes sociais, especialmente o nosso Instagram, TJRS Oficial, e o nosso site, tjrs.jus.br. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer, Antônio, Letícia e Ana. E vamos aproveitar, sigam o Instagram da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Tem bastante notícias da atuação da Defensoria Pública. Se alguém precisar de alguma informação, também tem no Instagram e no nosso site, defensoria.rs.def.br. Obrigado. Muito bem, obrigada. @Concha Acústica Podcast no Instagram, no YouTube, Spotify e no YouTube. Isso aí. E no Facebook também, né? Mas é isso aí. Até mais.